Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí ao canal Sandro Costa Informática. E hoje nós vamos falar sobre o Grid Gap. Bom, primeira coisa que eu vou falar para você é que você pode usar Grid Gap e pode usar também somente o Gap, tá? Que com a atualização aqui do Grid, então eles decidiram usar somente o Gap ao invés de Grid Gap. Mas o Grid Gap também funciona, tá? Porque muitos códigos foram escritos Grid Gap. Então, se eles mudassem isso e os navegadores não dessem mais suporte, ia quebrar um monte de código que já foram escritos dessa forma, né? Grid Gap. Então, você pode utilizar o Gap, ok? E o que é, então, o Gap? O Gap, ou Grid Gap, é o espaço que você define entre os elementos do grid. Outra coisa interessante também que você deve notar é que quando você dá o gap, você não vai estar dando também o gap, ele não vai pegar na parte externa, aqui, na verdade na borda dos elementos, tá? Então essa parte aqui, que seria tipo o padding do elemento pi, um exemplo que eu vou dar assim para você, essa borda que tem aqui, ele não pega, ele vai pegar somente entre os elementos aqui, ó, no caso de um elemento para o outro, então ele vai pegar essa distância que existe entre os elementos aqui, ó. No caso, como o lado de fora não tem elemento dentro do elemento pi, ele não pega, ele só vai pegar na parte interior. Isso vai ficar mais visível para você na prática, ok? Vamos dar uma olhada então como é que funciona isso aqui, que é bem legal para você utilizar também depois. Então eu já estou aqui com o meu ambiente preparado, né? Se você não tem o seu ambiente pronto assim, é só você ver aqui no card, vou deixar aqui em cima no card, como é que você prepara o teu computador para você poder estar usando aí. Nesse caso aqui é o Visual Studio Code, que eu estou usando para poder codificar, certo? Mas você pode deixar ele assim, então, como está o meu ambiente, utilizando o Visual Studio Code, e também aqui eu coloco aqui esse servidor aqui, e assim tudo que a gente fazer aqui é só ir salvando, que ele já vai mostrando sem que eu tenha que dar o reload aqui na página, tá? Mas vamos lá, falando sobre o grid, quando você olha para essa tela aqui, você consegue ver que tem um gap aqui, certo? Eu coloquei o gap aqui, ó, de 20 pixels. E é interessante você ver que esse gap, ele vai pegar só entre os elementos, como eu falei aqui, ó, de um elemento ao outro, né? Ele vai pegando, ó. Na parte de fora, aqui não tem elemento, então ele não pega. Tanto que se eu tirar, no caso aqui, esse grid gap, eu vou salvar, repare como é que fica. Ele continua com a borda que tem no elemento pi, porque eu defini essa borda aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei um padding, esse padding tá aqui, ó. Se eu tirar o padding, então ele fica sem o padding. E essa borda branca que você está vendo aqui, também foi eu que defini. Se eu tirar também aqui, tá vendo? Fica sem nada, ó. Então, quando eu dou gap, eu poderia mostrar para você o seguinte, ó. Se eu colocar aqui uma borda bem fininha, eu vou deixar uma borda aqui bem fina mesmo, bem fininha, de 1 pixels, só para você ver, ó. Tá vendo? Não tem nada aqui, ó. Deixei só uma bordinha fininha aqui. E ela está em branco, poderia definir aqui em vermelho, por exemplo. Tá vendo? Ó? Essa bordinha fininha de nada aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. Ou um amarelo, talvez fique mais visível, né? Um amarelo. Vamos ver o amarelo aqui. Um amarelinho, sim. Então veja que não tem nada aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei uma bordinha aqui, ó. De 1 pixels, tá? Agora, olha só para você ver uma coisa. Se eu der um gap aqui, ó, ele tá aqui com uma margem, essa margem está do lado de fora do elemento. Então, se eu tirar essa margem, ele ficaria assim, como você está vendo aqui, sem nada. Agora, se eu pegar e dar o grid gap no elemento pi aqui, ó, grid gap. Então, grid gap, 20 pixels. Aí eu tenho só entre os elementos, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Como você está vendo. Do lado de fora não pega nada aqui, ó. Né?
Agora, se eu tirar o grid, eu colocar aqui só o gap, não vai mudar nada, tá vendo? Ó, gap 20 pixels. É interessante você saber também que dá para você diferenciar a distância, né, dos gaps entre linhas e colunas. No caso, como você vê aqui, eu coloquei gap 20, no caso aqui, né? Ó, gap 20 pixel. Se eu colocar o primeiro 20, aqui, se eu coloquei somente 20, ele vai pegar linhas e colunas. Mas se eu quiser diferenciar, então o primeiro vai ser sempre a linha, tá? No caso, o segundo seria as colunas. Vamos colocar 5 nas colunas, só para você ter uma ideia. 5 pixels. Olha só. Então ficou as linhas com 20 e as colunas com 5, ó. Olha que interessante. Tá vendo aqui, ó? Como eu só tenho uma coluna aqui. Agora se eu colocasse aqui 50, por exemplo. Então, olha só a distância que ficou aqui, ó. Tá vendo? Interessante, né? Eu vou até mudar, eu vou tirar esse template aqui. Eu vou tirar o template e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um grid template column. Eu vou pedir para repetir aqui, ó. Repeat 3, no caso, um refer, tá? Vou pedir para repetir 3 um refer. Vou apagar isso aqui, ó. Essas classes que eu tenho aqui. Não quero que tenha nada aqui agora. Vou deixar somente as minhas divs grids aqui, ó. Vou fazer assim. Então eu tenho aqui, como você está vendo, ó, são 3 colunas de UEFR, certo? Agora você não está vendo nenhum gap. Eu vou colocar um gap aqui então. Vamos lá. Deixa eu acertar isso aqui. Vou colocar um gap. Então gap, no caso, vou colocar aqui de 20 pixels. Então, eu tenho aqui 20 pixels, certo? Eu vou dar uma distância, na verdade, do meu grid aqui do topo, tá? Então, margem top. Vou dar uma distância do topo aqui. Eu vou dar essa distância. Vou dar aqui mesmo, vai. Margem top de, sei lá, 40 pixels. Só para ficar um pouco mais longe ali. Pronto, para a gente poder ver aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui, né, no meu grid gap, 20 entre os grids. Então desconsidera essa distância que eu dei no topo, tá? Essa distância aqui, ela não equivale em nada agora. Repare que ela só dá a distância de um elemento ao outro, como você está vendo aqui. Olha que legal. Tá vendo? Mas eu posso diferenciar, como eu falei, entre linhas e colunas. Então primeiro, se eu for colocar mais um aqui, no caso, então eu tenho 20, agora eu vou colocar então 40, vai, 40 pixels. Então o primeiro vai ser as linhas e o segundo é a coluna. Olha só. Tá vendo? O primeiro tá 20, coluna tá tudo 40, ó. Se eu aumentar aqui para 70, ficar bem, ó. Olha só, tá vendo? Então, se eu quiser fazer a diferença entre linhas e colunas, eu posso utilizar dessa forma. Outra coisa também interessante é sobre a questão de você dar a margem por fora aqui, tá vendo? Que a linha tá bem grudadinha aqui, ó, que eu já deixei para você ver essa borda, essa borda em amarelo, né? Mostrando que esse gap não pega externo, nas suas laterais aqui, ó. Ele só pega entre os elementos grid. Se eu quiser colocar alguma margem aqui, eu coloco então por fora, aqui no meu elemento aqui do grid aqui, ó. Se eu vier aqui no meu elemento do grid, eu vou colocar aqui, ó. Margem, no caso, vou colocar 10 pixels. Então, se eu colocar 10 pixels, agora eu tenho a margem aqui, ó. Se eu tirar, olha, eu vou tirar para você ver, ó. Tá vendo que tá dando uma margenzinha aqui onde tá o mouse, ó. Eu vou salvar, ó. Olha só. E se eu quiser dar um padding, no caso, né? Um padding de 10 pixels, aí vai ficar pro lado de dentro da linha, tá? Pode reparar aqui, ó, bem aqui no mouse, aqui debaixo do conteúdo aqui, ó. Vou salvar, aí ele fica do lado de dentro, ó. Padding pega pelo lado de dentro aqui. Se você der um padding no elemento, no caso aqui, específico, numa div específica, ela vai somar juntamente com o gap que você deu aqui, tá? Porque esse gap aqui, ele é
nos grids, né? Então, em cada div que é grid aqui, que é filha dessa div pai aqui, ó, né? Então, ela tem essa distância de 20 pixels que eu coloquei, poderia ser 10, entre esses grids aqui, né? Cada div aqui é um grid. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o logo e eu der uma margem no logo, ele vai somar com esses 20 aqui. Então, eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou especificamente no logo aqui, tá? Então, eu vou lá, ó, repare que eu tenho aqui uma div, certo? E nessa div eu tenho uma classe logo. Então, eu vou pegar essa div aqui, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui mesmo. Ponto, né, para selecionar, logo. Agora eu vou dar uma margem nela, especificamente nela, de 20 também, ó. Olha o que vai acontecer a hora que eu salvar aqui, ó. Presta atenção aqui, ó, no logo. Ou aqui na introdução, que tá mais perto aqui, ó. Vamos ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Intro, né? Então vou pegar aqui, ó, intro. Vou copiar. Vou colocar aqui, ó, no intro. Certo? Então presta atenção aqui na intro aqui, ó. A hora que eu salvar aqui, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu salvar, tá vendo, ó? Olha o que aconteceu. Ela somou os 20, né? Mais, no caso aqui, o que eu coloquei de 20 e coloquei aqui também 70 entre as colunas. Então ela somou. Se eu tivesse deixado aqui, por exemplo, aqui, ó, que todos os grids, os elementos grids só tem 20. Então tá aqui, ó, só tem 20. Quando eu joguei na introdução, aqui, diretamente só na div que está a introdução, mais 20 aqui, ele somou. 20 com mais 20 são 40, tá vendo? E deu aqui. Claro que isso aqui poderia ser utilizado para poder fazer aí um layout bacana, diferenciado, né? Por exemplo, no logo, ó, eu vou colocar no logo, ó, logo. Então, repare como ficaria aqui, ó, tá? Até que ficaria legal, tudo, você poderia usar, mas é importante você saber disso, tá? Bom, no demais, fica aí então o que a gente precisava saber sobre o grid. Se você gostou desse vídeo, se você não é inscrito nesse canal ainda, vou pedir que você se inscreva nesse canal, ok? Ative as notificações do sininho, faça comentários aí e a gente se vê no próximo vídeo.